Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a perícia do INSS e a perícia judicial. Algumas diferenças que tem entre essas duas perícias para que você entenda como que funciona tanto no INSS quanto na justiça. Quando o segurado entra com processo judicial contra o INSS e precisa passar por uma perícia judicial. No meu ver, é totalmente diferente as duas perícias, uma da outra, se for comparar. A pessoa pode perguntar, mas é uma perícia médica, passa por um perito, tanto lá no INSS quanto através da justiça, uma perícia judicial. Sim, passa por um perito médico especialista, só que, diferente do INSS, na justiça, costuma ser com um especialista referente o problema de saúde do segurado. Já no INSS pode acontecer que o segurado esteja com um problema no joelho, para você entender, e possa ser que o perito do INSS que faça perícia com esse segurado que está com problema no joelho seja especialista em outra parte do corpo, um especialista, um neuro, um cardiologista, ou até mesmo um clínico geral. Por quê? Se for analisar em regra, por lei, lógico que pode, porque o perito do INSS é um médico concursado que passou no concurso, prestou um concurso, passou, então ele está apto a realizar essa perícia com os segurados. Só que, se você for parar para analisar, não faz muito sentido. Se o segurado está com um problema no joelho, deveria ser a perícia deveria ser com um perito, um ortopedista especialista no joelho. Por quê? Quando o segurado, o paciente, está com um problema no joelho, ele não vai procurar um clínico geral, um especialista, como eu estou dando exemplo aqui, um cardiologista, um neuro. Não, ele vai procurar um ortopedista. Ele pode até passar por um clínico geral, mas normalmente o clínico geral vai analisar ali a situação do problema e vai ver o problema no joelho e vai encaminhar para um especialista, no caso de um ortopedista. Então, não deveria ser diferente lá no INSS. Quando o segurado fosse passar por uma perícia médica, deveria ser com um perito especialista no problema de saúde do segurado. No meu ver, essa é uma das razões que muitas das vezes o benefício é negado. Lógico que tem outras, por exemplo, também, que infelizmente a perícia do INSS, quem já passou por perícia no INSS sabe que é bem rápida mesmo, dentro de 10, 15 minutos ali. Para não falar que demora, que é tão rápido assim, se demorar em torno de 20 minutos é muito difícil. Às vezes acontece de ser até menos de 10 minutos. E tem outras razões que muitas das vezes a documentação do segurado nem é analisada. Você vê muitos relatos de quem já passou por várias perícias no INSS que às vezes a pessoa está com problema de saúde, muitas das vezes no ombro, que não está conseguindo trabalhar por conta desse problema de saúde, e às vezes o perito do INSS manda o segurado dobrar a perna, se agachar, sendo que não tem nada a ver com o problema de saúde que levou o segurado a passar por até agendar, se afastar do trabalho e agendar a perícia para passar por essa perícia para ser analisado as condições do segurado, se o segurado consegue trabalhar ou não. Então não faz muito sentido. Outras vezes você vê falar também que às vezes a pessoa está com problema, mesmo que a pessoa está com problema no joelho, aí o perito manda dobrar, esticar a perna ali, beleza, para ver qual que é a situação ali, a gravidade do problema de saúde. Só que se você for parar para analisar, no trabalho que a pessoa faz, o trabalhador, o segurado do INSS, realiza no dia a dia, às vezes lá no trabalho a pessoa não consegue trabalhar por conta desse problema no joelho. Por quê? Às vezes a pessoa faz um trabalho, um serviço braçal, carregando peso, sobe escada, e lá no INSS o perito manda fazer uns movimentos de esticar, dobrar a perna, tal. Isso não faz, se for analisar, não quer dizer que o segurado, porque consegue esticar e dobrar a perna, que não tá, o problema de saúde não está impedindo o segurado de fazer esse movimento, que o segurado tem condições de trabalhar, porque
O problema mesmo é na hora que o segurado está lá no trabalho, ficando horas e horas em pé, ficando muito tempo em pé, subindo escada, carregando peso, aí começa a sentir as dores. Muitas das vezes, por conta dessas dores, o segurado não consegue trabalhar. Às vezes, olhando assim fisicamente para o segurado está andando bem, às vezes não tem dificuldade para se locomover, para andar e tal. E por isso, por essa razão, chega lá no INSS e às vezes o perito olha para o segurado ali andando normal, tal, sem dificuldade de andar e nega o benefício. Se você for parar para analisar, às vezes a documentação do segurado, os exames do segurado, comprova que realmente o segurado tem um problema de saúde ali. E por conta desse problema de saúde, como eu estou falando aqui, o segurado não consegue trabalhar. Muitas das vezes, quando o segurado vai passar por uma perícia, às vezes o perito do INSS, não estou aqui generalizando, mas isso acontece, infelizmente, muitas das vezes que o perito ele nem pede para olhar o exame do segurado. Às vezes olha apenas o laudo médico. E lógico que o laudo médico diz muito ali sobre a situação. Porque, por exemplo, o segurado está com problema no joelho, fez uma ressonância, uma tomografia. O laudo desse exame é muito importante. O laudo diz muito sobre o problema de saúde. Só que as imagens da ressonância, da tomografia, são muito importantes também. E às vezes o perito acaba nem olhando essas imagens. Então isso dificulta mais ainda. Então por isso que eu falo que a perícia do INSS muitas das vezes não é feita da forma que deveria ser. Lógico, também por conta da demanda de muitas pessoas. Às vezes o perito tem que realizar várias perícias naquele dia ali. Então, às vezes faz a perícia muito rápida e acaba não analisando o problema de saúde do segurado da forma que deveria ser. E por conta disso, acaba indeferindo o benefício. Lógico que tem algumas pessoas que conseguem sim o benefício no INSS, mas se for comparar com as pessoas que conseguem e as pessoas que não conseguem, lógico que o número de pessoas que não conseguem o benefício, que tem um benefício negado, é muito maior do que o número de pessoas que conseguem. Para você analisar, por isso que tem a quantidade de processos contra o INSS. Muitas pessoas entram com processo contra o INSS e muitas das pessoas que entram com processo acabam, não vou falar aqui 100%, mas uma grande maioria das pessoas que entram com processo contra o INSS consegue sim na justiça comprovar a incapacidade por trabalho e consegue receber o benefício. Já na justiça, a perícia judicial normalmente é feito por um perito especialista no problema de saúde do segurado. Como estou dando exemplo aqui, problema no joelho. Então vai passar por um ortopedista que é especialista no joelho, para você entender que é bem diferente. Na perícia judicial, diferente lá no INSS, que quem dá a resposta ali, se o segurado está incapacitado de trabalhar ou não, é o perito. Na perícia judicial é o perito, mas diferente do INSS, o perito, a decisão dele ali é o que vale. Se ele falar que o segurado está incapacitado de trabalhar, não tem condições de trabalhar, o segurado vai receber o benefício. Já no INSS, se o perito falar, mesmo que o perito falar que o segurado está apto a trabalhar, que não encontrou incapacidade do segurado trabalhar, que o segurado está recuperado do problema de saúde, e se estava incapacitado, mas já recuperou. Então o segurado não tem direito a receber o benefício, no caso o perito judicial falando isso. Mesmo assim, é possível conseguir o benefício, para você entender, na justiça, porque quem dá a decisão final é o juiz. Lógico que a decisão do perito judicial é muito importante por fim do processo para a decisão do juiz, porque o juiz costuma acompanhar a mesma decisão do perito judicial, mas é possível sim, mesmo que o perito judicial falar que você não tem direito de receber o benefício, é possível o juiz dar a decisão favorável de conceder o benefício. Por quê? Porque tem a sua documentação que o seu advogado, quando vai dar entrada no processo, vai distribuir a sua documentação. O seu advogado vai contar toda a sua história
baseado na sua documentação, na hora que ele vai dar entrada no processo. Lógico também, após a perícia judicial, o laudo ser juntado ao processo, o seu advogado vai poder discordar ou não do laudo. Discordar, por exemplo, se o perito falar que você tem condições de trabalhar e não, se o laudo for desfavorável, o seu advogado vai poder fazer perguntas para o perito. Por exemplo, se o perito analisou, se você está com problema no ombro, se o perito fez os exames físicos, se analisou fisicamente você, por exemplo, você tem um problema no ombro, não consegue levantar o braço, então o seu advogado vai fazer perguntas para o perito e o perito vai ter que responder. Então é muito diferente da perícia do INSS. Então, baseado também na sua documentação, se a sua documentação que seus médicos forneceram, laudos, atestados, exames, deixam bem claro que você não tem condições de trabalhar, porque se no teu exame fala, conta ali que o seu problema de saúde é um problema de saúde grave, por exemplo, está com artrose no ombro ou no joelho, desgaste da cartilagem no joelho, infelizmente às vezes pode estar, por exemplo, já bem afetado ali a região do joelho, por exemplo, desgaste do joelho, artrose, a pessoa sente muitas dores, às vezes tem dificuldade para andar. Então, se o teu exame diz uma coisa e o perito falar outra, então é bem complicado nesse caso aí. O seu advogado pode conseguir uma impugnação do laudo, que é impugnar o laudo que o laudo não tenha validade. E o juiz dá a decisão do processo baseado na sua documentação, que os seus médicos, especialistas, falaram que você não tem condições de trabalhar. Então é possível sim, tem pessoas que conseguem. Lógico que fica mais difícil se o laudo do perito judicial for desfavorável, mas tem pessoas que conseguem sim. Então é possível, mesmo que o laudo judicial seja desfavorável, é possível que você consiga o benefício. Então, para você ver que é totalmente diferente da perícia lá do INSS. Como eu já dei exemplo aqui, muitas das vezes você está com um problema no joelho, problema na coluna, que é um ortopedista e o especialista, e muitas das vezes você passa por um clínico geral. Então, para você ver que é totalmente a diferença de uma perícia lá no INSS e uma perícia judicial. Eu sempre falo aqui que quando se o INSS te negar o teu benefício e você tem ciência, porque a melhor pessoa para se analisar e ver se tem condições de trabalhar ou não é você, que está sentindo as dores, está com problema de saúde. O médico fornece o documento ali, o laudo do seu médico, baseado nos teus exames e nos teus relatos. Mas a melhor pessoa para se analisar e ver se tem condições de trabalhar ou não é você mesmo. Você se analisando, não tem condições de trabalhar por conta do seu problema de saúde. Se o INSS negou o benefício, isso não significa nada. Ah, o INSS negou, então não tem direito. Não. Segundo o perito, você não tem direito. Mas se você não tem condições de trabalhar se analisando, você tem direito sim. Então é um direito seu de entrar com um processo judicial e tentar conseguir o seu benefício através de um processo judicial. E outra também, você pode entrar com processo judicial e durante o andamento do processo, que infelizmente demora aí em torno aí de 1 ano, até mais, para chegar ao fim do processo, você pode tentar dentro do próprio INSS de novo. Quando o INSS nega o benefício, após 30 dias, você pode agendar uma nova perícia no INSS. Você, por exemplo, você pode tentar agendar uma nova perícia após 30 dias, após que o benefício foi negado. Depois de 30 dias, pode tentar agendar em outra agência diferente daquela agência que você já realizou a perícia. Porque se você agendar na mesma agência, pode acontecer que você pegue o mesmo perito. Então, as chances de ser negada de novo são muito grandes. Então, você pode agendar em outra agência, você pegar um perito diferente. Pode acontecer que pegue um especialista no seu problema de saúde, um ortopedista, e te conceda o benefício. Eu já vi casos de a pessoa realizar a perícia em uma agência, o INSS, o perito, nega o benefício, aí então a pessoa espera 30 dias, agenda uma nova perícia
em outra agência, chega lá, às vezes leva outra documentação atualizada e tal, ou até mesmo às vezes com a mesma documentação, o INSS te concede o benefício. Então, para você entender que é possível sim, mesmo tendo benefício negado no INSS, é possível conseguir através de um processo judicial, como também você pode tentar novamente após 30 dias dentro do próprio INSS. E o recomendado, como eu estou falando aqui, é se você conseguir agendar a perícia em outra agência, você agendar em outra agência para que não corra o risco de pegar o mesmo perito. No INSS você vê vários relatos de casos com segurado, com um ser humano que deixa a pessoa muito triste, porque você vê casos de pessoas que só olhando ali para aquela pessoa, não precisa nem ser médico, especialista, não precisa de nada, só em olhando você tem ciência que o caso daquela pessoa é tão grave que a pessoa de forma alguma tem condições de trabalhar. Eu já vi casos e presenciei casos de pessoas com 15 dias de feito uma cirurgia, cirurgia de hérnia. A pessoa pode falar, cirurgia de hérnia, hérnia inguinal, é uma cirurgia simples. Simples mas a recuperação não é tão simples. Você tem que ter vários cuidados na recuperação. Então, a pessoa estava com uns pontos ali da cirurgia ainda, com 15 dias, e foi passar pela uma perícia no INSS, e foi indeferido o benefício, foi negado o pedido dessa pessoa. A pessoa trabalha no serviço braçal, carregando peso. Lógico que essa pessoa não tem condições de trabalhar com 15 dias cirurgia de hérnia, estava com os pontos ainda tal. Então, quem já fez cirurgia de hérnia sabe que os primeiros dias, os primeiros 15 dias ali, o incômodo é muito grande. Lógico que uma pessoa que trabalha carregando peso não vai ter condições de trabalhar. Então, para você ter uma noção aí, como que a dificuldade de conseguir um benefício no INSS é tão grande. Então, essa pessoa foi passar pelo médico do trabalho. Então, o médico do trabalho vendo a situação ali, a pessoa retornar para o trabalho, lógico. Então, vendo a situação, essa pessoa encaminhou o segurado novamente para o INSS e o benefício foi concedido, para você ter uma noção, por incrível que pareça, por um ano foi concedido o benefício de um ano, sendo que a pessoa tinha passado pela perícia no INSS e o benefício tinha sido negado. Para você entender que o INSS, lógico, tem pessoas que passam pelo INSS, conseguem até uma aposentadoria por invalidez. Por isso que eu estou falando aqui que não devemos generalizar, mas infelizmente tem casos que você vê que a situação é bem difícil. Pessoas que realmente têm condições de trabalhar, pessoas que não têm condições de trabalhar, pessoas doentes, casos graves, e a pessoa não consegue o benefício. Precisa entrar com processo judicial, aguardar aí um bom tempo para conseguir o benefício. Então, é complicado no INSS. Então, você que vai passar por perícia lá no INSS, leva a sua documentação, faça a sua parte, documentação, se possível, mais atualizada possível, laudos médicos, exames atualizados, se você conseguir. Mas se mesmo assim o INSS negar o seu benefício, procure mais rápido possível um advogado previdenciário da sua confiança e entre com um processo judicial que ele vai saber ali te defender. E com certeza, com a sua documentação atualizada, você vai conseguir comprovar que realmente tem direito de receber o benefício e o INSS negou seu benefício de forma injustamente, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você, espero de coração aqui que você está na luta. Eu sei que não é fácil aí, na luta para conseguir o seu benefício, não tem condições de trabalhar. Espero de coração que você consiga comprovar sua incapacidade e, mais importante, receber o seu benefício. Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.